de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta semana maravilhosa que Ele nos concedeu, e aqui estamos para louvá-lo e para adorar e engrandecer o seu santo nome. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, sabendo que o Senhor está neste lugar para nos abençoar, para nos guardar e nos proteger. Senhor Jesus, eu te imploro nesta noite a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada uma vida, cada um dos Teus filhos que se encontram aqui neste lugar, ó Pai. Que haja cura, que haja libertação e que haja vitória pelo poder do Teu sangue, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, eu te glorifico e te exalto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir um texto que a irmã Adelaide vai ler para nós em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos abrir na 2 Tessalonicenses, a partir do verso 12. Não, capítulo 2, o verso 12. Amém? Amém, Jesus. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos amodestam. E que os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, Jesus. Este texto leva-nos a estar cientes que em tudo devemos dar graças, nem que tudo esteja mal, que às vezes está tudo muito mal, mas em tudo dai graças. E depois, por tanto darmos graças, por louvarmos ao Senhor, por estarmos no caminho direito, no caminho certo, depois o mal passa e vem o bem. E eu creio muito nesta palavra e creio no poder de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém, Jesus. Graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar em espírito de oração. Vamos deixar que o Senhor fale conosco nesta noite. Deus tem algo para falar aos nossos corações nesta noite. Vamos ficar atentos para ouvir a voz do Senhor em nossos corações. Glória a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu acho que todos nós vivemos momentos em que às vezes dizemos que Deus está em silêncio, que Deus não está a falar connosco, porque eu acho que todos nós precisamos desesperadamente de um toque do Senhor para continuarmos a viver. A presença dele tem que ser iminente nas nossas vidas. Nós temos que romper com todas as estruturas, com tudo aquilo que nos inibe de o louvar como se não houvesse amanhã, porque na verdade nós não sabemos se vai haver amanhã. E hoje os hinos falam exatamente disso, porque sem a presença do Senhor nós vamos naufragar e basta apenas um toque dele para a nossa vida mudar, tal como leu a irmã. Nós às vezes achamos que tudo está mal ao nosso lado, a pressão é muita a confusão, é muito ruído. Só que Deus sussurra todos os dias aos nossos ouvidos a cada minuto. Basta que nós tenhamos tempo para o ouvir, para o escutar e andarmos debaixo da sua vontade. Aqueles que sentirem desejo, vamos romper essas estruturas hoje e que hoje aqui haja essa ambiência do céu, esse céu aqui neste lugar. Vamos sentir a presença dele ao nosso lado, essa teofania que todos nós queremos sentir. Vamos que hoje juntos nós vamos senti-la. Apenas um toque, Senhor. Jogo aos teus pés em oração, clamo por tuas mãos em minha direção. Preciso de um toque teu, Senhor, apenas um toque. Jogo aos teus pés em oração, clamo por tuas mãos em minha direção. Preciso de um toque teu, Senhor, apenas um toque. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Apenas um toque, Deus de milagres. Jogo aos teus pés em oração, clamo por tuas mãos em minha direção. Preciso de um toque teu, Senhor, apenas um toque. Salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos.
novas águas, Senhor, no nosso meio. Que nós possamos sentir o toque do Senhor esta noite. Clame por esse toque. Clame por esse toque. E Ele fará presente neste lugar. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo para nós. E hoje os hinos dizem isso. Hoje falam tudo disso, dessa necessidade que nós temos da sua presença, de caminharmos debaixo da sua graça e da sua misericórdia.
Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada, Senhor, nada. Perdido estou sem ti. Aleluia, Jesus. Nós nada somos sem ti, Senhor. Só tu és, Senhor. Vem abraçar cada um de nós esta noite, Senhor. Vem tocar, Senhor, em cada um de nós esta noite, Senhor. Que a tua presença seja manifesta neste lugar, Senhor. Em cada um de nós esta noite, Senhor. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me.
Quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao seu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito e vais continuar a fazer. Continua connosco, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a ter o nosso coração aberto, Senhor, agora para ouvir a tua palavra, Senhor, para continuar com a tua presença nos nossos corações, Senhor. Toca, Senhor, toca na tua noiva esta noite, Senhor. Deus, aleluia. Oh, aleluia. Kurengene mayan sulika yendeba cachorro. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que paira sobre este lugar. E nós sabemos que a vitória é nossa pelo poder do teu sangue. Oh Deus de poder, oh Deus de graça, eu te agradeço, Senhor, por tudo que já fizeste aqui neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus, glória a Jesus. Podeis assentar, irmãos. Eu quero convidar o irmão Geusivaldo, não é, irmão? Josivan. Irmão, vem à frente em nome de Jesus. Pode subir aqui. Eu conheci esse irmão aqui na igreja agora. Alguém conhece esse irmão? Ninguém conhece. Mas é o que eu digo sempre à igreja. Deus age de uma forma extraordinária. Eu nem sei o nome do irmão, não conhecia de lugar nenhum, mas o Espírito Santo diz para mim que ele tem uma palavra para a igreja. E nós vamos ouvir aquilo que Deus tem no coração dele para os nossos corações. Então eu quero ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Que Deus te abençoe, meu irmão. Sinta-se à vontade na casa do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por estar nesse lugar pela primeira vez e conhecendo os irmãos que trabalham, que lutam para ir para o céu. Glória a Deus. Existem dois caminhos. Todos nós sabemos que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, que existem dois caminhos. E nós almejamos o caminho que leva à vida eterna. O caminho que leva à salvação. Glória a Deus. Eu estou aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Mas a minha vizinha já vinha aqui nessa igreja e tinha falado dela para nós. Aleluia. Ela não está aqui hoje. Aleluia. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Eu quero deixar uma passagem aqui em Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava observando a palavra que foi lida aqui, 2 Tessalonicenses. Aleluia, uma palavra maravilhosa, onde o apóstolo Paulo escrevendo, ainda em prisão, aquela palavra. Glória a Deus. Foi uma palavra maravilhosa, né, a respeito da graça, né, a respeito da graça. Então, o Senhor, a graça de Deus, a graça do nosso Deus nos levará ao céu, né? Assim como o próprio apóstolo Paulo escreveu,
que a lei não salvaria ninguém, mas sim a graça. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo de número 6. Vou ler um versículo, 2 versículos. O 33 e o 34. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ouvir com bastante calma, para que esta palavra fique no nosso coração, para que esta palavra fique na nossa mente. Amém? E assim está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, tomar os seus assentos. Aleluia. Nós vimos uma passagem aqui em Mateus capítulo número 6, onde os irmãos acabaram de ouvir. Muitos de nós, e não só nós, mas alguém em outro lugar, há uma grande preocupação com as pessoas, com a família, com o trabalho, com a saúde. Aleluia. Nós lutamos, trabalhamos para educar os nossos filhos, para cuidar da nossa família, para formar os nossos filhos e ver eles crescerem e ser bem-sucedido. Nós não trabalhamos para outro motivo. Fisicamente, estou falando fisicamente. O nosso trabalho. Primeiro nós buscamos ao Senhor, pedindo em primeiro lugar: Senhor, me dê saúde. Isso quando nós estamos casados. Tem os solteiros também, né? Que já estudam, procuram se formar e também se casar. E também ter uma família. Glória a Deus. O melhor lugar é na casa de Deus. Aprendendo a palavra, os ensinamentos, como é o dia a dia, como é criar uma família, como é cuidar dela, como é correr atrás do seu primeiro emprego, o seu primeiro trabalho. Esta palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Colocai primeiro Deus na tua vida. Colocai primeiro na tua casa. Primeiramente, Deus. Segundo, família. E muitas das vezes nem muita gente gosta. Mas terceiro, a igreja. Porque primeiro é Deus. Segundo é a tua casa. E a igreja. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque além disso, se você souber fazer, se eu souber fazer, todas as demais coisas que você almeja, que você deseja, ela vai se cumprir na sua vida. Por isso só depende de você. A salvação ela é individual. A sua vida financeira é individual. Eu não vou, digamos assim, eu preciso do irmão para me ajudar. Preciso do irmão em oração. Nós precisamos dos irmãos para nos ajudar em oração. Senhor, me ajude em oração. Eu preciso fazer tal coisa. Amém, irmão, vou te ajudar. Mas tem coisa que é só você e Deus. Quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta para falar com Deus, nós apresentamos ao Senhor: Senhor, a minha vida é essa. Apesar que Ele já sabe até o que você vai dizer. Eu não vou falar com Deus porque Ele já sabe o que eu vou dizer. Existe a humildade. Existe baixar a nossa cabeça. Existe colocar o nosso joelho no chão e se apresentar diante ao Pai. Para que o véu se rasgou de cima a baixo? Para tirar o impedimento que alguém faça isso por você. Mas você entra no quarto e fala: Pai, eis-me aqui. Pai, eu preciso de Ti. Pai, o Senhor sabe a minha situação. Pai, o Senhor sabe o que eu te peço. Pai, o Senhor sabe o que eu busco. Pai, o Senhor sabe o que eu almejo. Portanto, Deus, me dai força. Me dai saúde, Senhor.
Porque sem força, Pai. Porque sem saúde, Senhor, eu não chego lá. Eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, mas se o Senhor for comigo, mas se o Senhor abrir as portas, mas se o Senhor abrir o caminho, mas se o Senhor tirar o tropeço, tudo vai dar certo. Não vai ter impedimento nenhum. E Deus abrirá as portas, e Deus abrirá o caminho, e Deus tirará os tropeços da tua vida, do impedimento, seja no trabalho, seja na rua, seja na tua casa, seja onde for. Glória a Deus. E assim é a nossa vida com Deus. E assim é o nosso buscar com o Senhor. Falando com Deus. Estamos trabalhando, estamos falando com Deus. No silêncio. Às vezes a gente fala com Deus em palavras ou em louvor. Aleluia. E sentimos a presença dele no trabalho. Sentimos o Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Irmão, eu congrego. Aqui eu não congrego ainda em alguma igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. Dirigi a igreja aqui nos Açores por 10 meses. Glória a Deus. Ali a missionária Solange. E eu sou o pastor Josivan. Aleluia. Então estamos aqui em Coimbra há um bom tempo. Glória a Deus. E estou numa igreja ali pertinho de casa porque eu já vi muita gente parada. Muita gente desviada aqui. Muitos brasileiros que não congregam, muitas outras pessoas também que não vão mais para a igreja. Quando chega na Europa se incomoda. E aí a vida é só trabalho, trabalho, trabalho. E não tem tempo para ir para a igreja. Então eu vou ali porque a minha vida também não se torna assim. Para que eu não esqueça que seja só trabalho e não se lembre de Deus. Mas sempre estou em oração, sempre estou buscando e sempre estou na igreja. Aleluia. Não estou congregando lá, digamos assim, não estou me membrando lá. O que é se membrar numa igreja? Apresentar a carta naquela igreja. Dizer, vou congregar convosco. Vou ajudar os irmãos. Não fiz isso em seu lugar ainda. Tem a carta do pastor presidente comigo. Nunca apresentei ela para ninguém aqui. Depois que eu saí dos Açores, deixei ela lá, também não peguei de volta. Mas eu tenho carta de um pastor presidente, meu pastor presidente, todas as cartas em branco. Com o telefone dele, da igreja, estão todas aqui comigo. Glória a Deus. E entrei pela primeira vez aqui nessa igreja. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Posso estar aqui ajudando vocês. Posso estar aqui ajudando o pastor. Glórias para Jesus. Fazendo o que for necessário, o que for possível. Aquilo que Deus tocar no nosso coração. Glória a Deus. Que assim seja. Né, se for da vontade do Pai. Amém? Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi aquele louvor aqui. Acalma o teu coração. Então me lembrei dessa palavra. Essa passagem. Acalma o seu coração. A Bíblia diz não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Não é a sua força que vai fazer resolver o problema. Muitas das vezes nós choramos e o nosso coração dói. Nós queremos fazer coisa que não está em nossas mãos. Não está em nossa capacidade. Mas está na capacidade de Deus. Está no amor de Deus. Glória a Deus. Amém? Ele falou que eu podia falar aqui 10 minutos. Eu esqueci de olhar para o relógio. Eu não sei se eu falei 10. Eu não sei se eu falei menos. Eu não sei se eu falei mais. Amém? Mas que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. Coloque as coisas em prática. Colocamos a nossa vida diante de Deus. Feche a porta do teu quarto. Apresenta os teus problemas ao Senhor. Que Ele resolverá. Existe consagração. Nós consagramos a nossa vida a Deus. Nós jejuamos ao Senhor pelos nossos propósitos. Não é só colocar o joelho no chão e dizer assim, Senhor, eu preciso de tal coisa. E não faz o esforço por isso. Nós temos que fazer esforço por aquilo. Senhor, não é só dizer, Senhor, eu quero. Temos que fazer sacrifício vivo da nossa vida, pela nossa causa, pelos nossos problemas. Amém? Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus o abençoe, pastor. Glória a Jesus. Deus
é soberano, Deus é maravilhoso e nós só nos resta agradecer ao Senhor e adorar ao Senhor. Eu pediria o Nuno que cantasse um hino para a glória do nome do Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos em Mateus também, capítulo 23 e o versículo 27. Glória a Deus. Vamos permanecer em espírito de oração. A palavra de Deus diz, irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós temos que estar atento à voz do Senhor para ouvirmos a sua voz em nome de Jesus. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá para viver. Glória a Deus, glória a Sentir a Jesus. tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Sim, quero, ainda que
capítulo 23 e versículo 27 até o versículo 33. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vosso exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, construí os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice no derramar do sangue dos profetas. Assim, vós mesmo confirmais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra de Deus e o que Jesus nos mostra nesta palavra é a hipocrisia. A hipocrisia, ela é terrível, irmãos. Ela mata, corrói a vida do cristão, ela destrói a vida do cristão. E nós, em momento algum na nossa vida, nós devemos ser hipócritas. Ainda que nós pagamos um preço por isso, não é pela palavra de Deus, mas nós devemos nos manter justo e justificado pelo sangue de Jesus, manter as nossas vidas no altar de Deus. Porque o Senhor está dizendo aqui, há muitas pessoas que pensam que Deus é misericordioso, e eu sei, pastor, que Deus é misericordioso, e eu também sei, e a palavra de Deus ela é bem clara sobre isto, mas a misericórdia de Deus, ela tem um limite. Nós vamos brincando com Deus, nós vamos andando e brincando com Deus, e uma hora para outra, olha, fulano já foi. Mas será que ele foi com Cristo Jesus? Será que ele foi arrebatado com o Senhor? Será que realmente a vida dele se encontrava no altar de Deus? Será que realmente ele manteve uma vida consagrada no altar de Deus? Nós este mês estamos fazendo o jejum de Daniel, a igreja está incumbida deste jejum, 21 dias de jejum, e aquilo que o pastor disse, é necessário, irmãos, é necessário nós nos privarmos das coisas deste mundo. É necessário, irmãos, que nós tenhamos uma visão do céu de forma diferente, de forma realmente dentro daquilo que foi falado aqui, da graça de Deus. É a graça de Deus. Nós podemos ver aqui, Jesus está falando dos religiosos daquela época. Os religiosos,
Os fariseus, eles eram hipócritas. Do que vale o homem ou a mulher dizer estou na igreja, sou servo de Deus, vir e dizer que está buscando a Deus, Deus tem me abençoado, Deus tem agido na minha vida. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Eu aqui nunca vi, mas no Brasil vi algumas vezes corpos que eram apanhados já em estado de decomposição, e eles punham na traseira da Kombi ou do pão de forma, e abria a porta de trás e abria os vidros todos. Aquilo, quando passava, era uma podridão, porque o nosso corpo, o corpo humano, é algo que, entrando em decomposição, não há quem suporte estar ao lado de um corpo em decomposição. Nós, como servos de Deus, irmãos, como filhos da luz, nós temos que ter uma postura, nós temos que ter uma posição. Eu, essa semana, tive quase a dar um murro em fulano. Onde está o sangue de Jesus? Onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde está a graça do Senhor? Pastor, mas eu não consegui. Tenhamos cuidado, irmãos. Olha que Jesus está voltando. Peça a Deus graça. Não é que nós não somos tentados, nós servos de Deus. Ah, pastor, mas somos tentados, irmãos. Mas temos que nos manter na posição de servo de Deus. Nós temos que nos manter na confiança, na graça, no poder do Senhor. Nós não podemos ser sepulcros calhados. Nós não podemos hoje estar na igreja e amanhã estarmos no mundo. Nós não podemos, irmãos, manter comunhão com a igreja e não manter comunhão com aqueles que estão lá fora. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas é preciso, é necessário, nós, servos de Deus, temos que ter uma postura, não de homem ou mulher do mundo, mas termos uma postura de servo, lavado, remido e comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ah, quem dera, quem dera. Ah, se eu tivesse no Brasil. Ai, quem dera, quem me dera. Lá no Brasil eu era, ô pastor, você tem que ser aqui. Porque você está aqui. Você tem que ser ungido aqui.
Brasil é passado. Ah, mas quem me dera. Está a ver aqui o que eles diziam? Ah, se nós vivêssemos no tempo dos profetas. É mentira, irmão. É mentira. Glória a Jesus. Ah, se nós vivêssemos nos tempos deles. Tinha matado os profetas mesma. Porque a má índole, irmãos. O homem violento, ele não tem nada de Deus. O homem violento, ele não tem nada de Deus, mas pastor, eu não sou de levar desaforo para casa. Deixa a casa de Deus e vai para o mundo. Eu sei que há pessoas que é contra mim, mas se você não é salvo, o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo aqui? Com tanta coisa boa lá no mundo. Ah, para mim não tem nada, mentira. Não tem nada lá no mundo para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, porque eles estão negando a si próprio. Negar a nós próprios. É negar. Eu tenho que negar a mim mesmo. Há pessoas que me telefonam e perguntam, pastor, o senhor já está bom? E já. Eu já estou bom. Porque eu estou negando a mim mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Não, irmãos. Estou cheio de dor, olha, não comi nada hoje, não dormi nada essa noite, andei a noite inteira em casa. O que isso edifica, irmãos? Isso edifica alguém? Irmãos, nós devemos contar aquilo que edifica, aquilo que é bênção, aquilo que é poder de Deus, aquilo que é a glória do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é para mim buscar riqueza, não é para mim buscar cura, não é para mim buscar libertação, mas é para mim buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas me serão acrescentadas. É assim, irmãos. É a mão poderosa, é a mão soberana do Senhor. É saber que a graça de Deus é sobre nós. É saber que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Esta é a nossa vitória. Assim vós mesmo, verso 31, confirmais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha bem, observa bem a palavra de Deus. E depois Jesus mais à frente disse, raça de víboras, como escapeis da condenação do inferno? Não, pastor. Inferno não existe. Quem disse isso para o senhor? Inferno não existe, pastor. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Se não há inferno, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nos salvar. Salvar de quê? Para que a palavra de Deus
está dizendo para nós: buscai primeiro o reino de Deus. Não, pastor, eu ainda quero ter uma casa nova, um carro novo, eu preciso disso. É verdade, irmãos. Há muita gente preocupada com os bens materiais, com os bens, com as finanças, com o dinheiro. E quando o médico diz assim: olha, você só tem 3 meses de vida. Ai, Jesus. É a oportunidade que Deus está te dando para você se aconchegar a Ele. Dia e hora ninguém sabe, irmãos. Eu ainda fui na quinta-feira e eu estava dizendo aqui, os irmãos que estavam aqui, nós passamos a vida inteira ao contrário do que a palavra nos ensina. Eu, quando era criança, até os meus 10, 12 anos de idade, era muita dificuldade na minha casa. Para não dizer muita miséria mesmo. Nós temos um macarrão no Brasil que até hoje ainda é usado, e aqui também se usa muito, que é um macarrão cortado. E lá a gente chama macarrão goelinha. Eles compravam assim, saco dele, porque ele era mais barato que o arroz. E aquilo ficava, e a gente ia comendo aquilo. Só que a massa aqui em Portugal, ela contém ovo. E naquela época era só corante que havia no macarrão goelinha. E era aquilo que a gente comia. Que a gente não, que eu comia. Passei anos e anos a trabalhar para ajudar em casa, e não podia isso, e não podia aquilo, e não dava isso, não dava aquilo. E o tempo passou, e eu me tornei adulto. Casei, era o meu sonho ter uma filha, tive uma filha. Agora tem uma neta que Deus me deu. E eu, quando tive essa filha, eu tenho que esforçar para deixar uma casa para minha filha. Porque imagina se eu morro e elas ficam aqui desamparadas, sem nada. Toca trabalhar. Na altura que eu já tinha minha filha casada, já tinha minha neta, depois de tudo isso, o médico disse para mim assim: olha, o senhor está com diabetes. E não pode comer doce. Só está proibido o açúcar. Aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer assim. Aí você tem que continuar a dieta. Então, irmãos, goze hoje. Aproveita a sua vida na presença de Deus hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Às vezes vamos poupando, vamos guardando, vamos procurando e esquecendo. Às vezes é como o irmão disse, a maioria das pessoas tem um trabalho e trabalho que ninguém quer, porque é trabalhar de sábado, domingo, segunda, a semana inteira, e sempre a pegar das 6 horas da tarde a 1 da manhã. Começar às 2 da tarde e ir até às 9 da noite, para você não ter ligação com Deus, para você não ter comunhão com Deus. Pastor, mas eu não encontro mais nada, só tem restaurante. É o que o inimigo faz. Não, agora só tem lar para mim trabalhar, pastor, já não há nada.
Eu conheço um irmão que esteve aqui a congregar conosco, e ele foi lutando, e vinha à igreja de 6 em 6 meses. E depois passou a vir de ano em ano. O que aconteceu com ele? Ele deve estar congregando em outra igreja. Não, irmãos. Você vai perdendo a essência de Deus. Você vai perdendo a essência. Irmão, igreja é para os salvos. Igreja é para nós termos comunhão, irmãos. Ainda que aquele irmão nos olhe com o olho atravessado, ou ainda que aquela irmã não gosta de mim, que me importa lá? E eu quero é congregar, eu quero louvar, eu quero exaltar o nome do Senhor. O pastor não me dá oportunidade, não importa, eu quero ser salvo. E a minha salvação, eu não dependo da Cristina, eu não dependo da minha esposa, a minha salvação é minha. Eu não dependo de ninguém para ser salvo. Por isto é que a palavra de Deus nos diz, e nós já ouvimos, e vamos perseverar, irmãos, guardando a palavra de Deus. Não guarda a palavra do pastor, não guarda os ensinamentos do pastor, mas guarda os ensinamentos da palavra de Deus. Se você não acredita no pastor, creia na palavra, creia naquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Seja abençoado por Deus. O hino que nós cantamos acalma o meu coração. Tem gente que sai daqui do culto, irmãos, e chega em casa e já está me contando tragédia. Como é que pode cantar um hino desse? Acalma o meu coração, Senhor. Como você pode cantar um hino desse e não viver? Satanás, irmãos, ele está em derredor. Ele vai só em derredor. Ele está à procura de quem ele possa tragar. Confia no Senhor, é Ele que pode fazer. É Ele que pode abençoar. É Ele que pode agir na sua vida, na sua família. É Ele. É Jesus. É Jesus que está aqui nesta noite e já falou ao seu coração. Toma posse da palavra de Deus. Ajuda uns aos outros em oração. Para que orar para a irmã Cristina? Ela vem na igreja sempre. Ela está aqui nos cultos de oração. Para que eu vou orar? Orai uns pelos outros. Buscar a Deus por aqueles que necessitam. Nós precisamos orar, irmãos. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são conturbados, os dias cada vez mais eles vão se pressionando. E nós precisamos levantar a nossa cabeça e dizer: será que realmente o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? Será que realmente eu levantei da cama hoje para ser abençoado? Sim, meu irmão. Continua confiando. Continua acreditando, continua tomando posse da palavra de Deus. Não seja sepulcro, mas seja vidro transparente, em que possa o Senhor te ver de dentro para fora e de fora para dentro. Que o Espírito Santo de Deus, que fala ao seu coração, ele possa agir
na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Que a graça e a soberania de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos levantar as nossas ofertas para a obra do Senhor. Vamos agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e que o Espírito Santo, você que nos visita, não é obrigado a ofertar. Sinta-se à vontade, você está na casa de Deus. Mas se você sente de o fazer, faça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, aqui está, Senhor, os teus filhos, a entregar as suas ofertas e os seus dízimos para a obra do Senhor. Nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um ofertante, Senhor, sobre aqueles que não podem ofertar, que o Senhor os abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar, nós vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. O caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais sua proteção. E estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por desertos o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado o nosso leite, o nosso pão? Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Quanto anseia nossas almas por um lar de paz e amor. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, onde não há mais pesares, não mais lutas, não mais dor. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por lados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, estaremos brevemente em Canaã. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, hoje tem cantina. Os irmãos sabem que a cantina é para a ajuda da igreja,
as finanças também do grupo das irmãs. Então, aqueles que puderem ajudar, ficam à vontade. Nós, terça-feira, teremos culto de oração e intercessão. Nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Peço desculpa aos irmãos, que eu já avisei isso aqui na igreja, mas não quero que os irmãos entendam mal. Eu não pude fazer o jejum de Daniel esse mês, mas creio que Deus vai me dar a oportunidade de o fazer. Então, a igreja está fazendo o jejum do dia 3 até o dia 24 de novembro, estão jejuando e fazendo o propósito do jejum de Daniel. Quinta-feira estaremos estudando a palavra de Deus, uma igreja fiel, e a pregação, uma igreja fiel e a pregação do Evangelho. Às 20h30 na quinta-feira estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. No sábado teremos o nosso culto da família e estaremos aqui novamente juntos em nome de Jesus. Terça-feira é às 20 horas que começa o culto de oração e termina às 21h30. Há muitos irmãos que não podem chegar aqui às 8 horas. E eu já disse e volto a dizer, se você chegar aqui às 9h15, você será abençoado com a mesma bênção do Senhor. Não deixa de vir a oração. A oração é a força para a vida do cristão, meus irmãos. Então venha orar conosco, venha buscar ao Senhor, ainda que você não consiga orar em voz alta, mesmo em silêncio. Nós já ouvimos aqui hoje, Deus ouve a sua oração. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Eu agradeço os irmãos, que nos visitaram. Que Deus vos abençoe, fique à vontade, quando quiserem voltar, estamos aqui para os receber de braços abertos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, está todos os avisos, não está? Oremos ao Senhor então, agradecendo a Deus. Há algum aniversariante dessa semana, irmãos? Não. Oremos então ao Senhor, que Deus vos dê uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de vitória, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, as portas se abrindo, profetiza a bênção sobre si, porque o Senhor é contigo. Graças te dou, meu Deus. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Abençoa a semana dos teus servos, guardando e os protegendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Deus os abençoe, irmãos. Uma boa semana.